fiz desde daqueles, né, nem sei, inteirinha de gibi. Então o processo era o seguinte: 8 horas da manhã podia entrar na casa de Jordão. Passava a manhã lá, né? À tarde, eu almoçava lá no bangalô, na casa da vovó, voltava umas 3 horas, porque ele dormia depois do almoço. Às 3, ficávamos esperando. Ele abria a porta, antes eu tomava um sorvete, um italiano, e passava. Estava liberado, né? O dia, eu no colo dele, e sentávamos e tocávamos música, e cantávamos, e contávamos histórias. Isso era as férias? Era as férias. O que aconteceu? Andávamos juntos, o pessoal falava namorada do espaço, né? Nós andávamos baixo para cima. Eu lembro que tinha um fruteiro ali, e tinha escrito, o tio Bino falou: olha isso, está escrito: não aperta as bananas, motivo de força maior. Então tudo era risada, tudo a gente cantava, tudo a gente fazia coisa e brincava, barará, barará. Daí, acabaram as férias, eu vim embora. E a tia Julieta disse que ele entrou em processo de depressão mesmo, porque eu era a companheira dele, né? Porque era eu com ele, não com a tia Julieta. A tia Julieta cuidava de outras coisas. Uhum. Então ele lia poesia, ele falava, e ele, por exemplo, eu lembro que uma vez ele estava. Ele era muito querido. Porque deixa eu entender, vocês são quantos filhos? Então, o papai é sobrinho direto. Então, o seu pai é irmão do tio Milton, né? Isso, e do tio Gilberto. Isso, é Miécio. Miécio. Né? E nós somos filhos do Miécio, somos 4. 4. Francisco, Maria Lúcia, Maria Luísa e Maria Rita. No caso da vovó Ritinha. Entendi. Exatamente como a minha irmã Rita, por conta da história. Então é isso. Entendi. E agora a Maria Célia e o Celcinho, eles já eram, porque o tio José era o mais novo dos irmãos. Então eles são mais mais correlatos de idade conosco, né? Que é o caso seu e do meu pai, né? Porque vocês acabaram ficando com a idade dos sobrinhos netos. Eles eram 6 irmãos Azevedo, né? Os filhos de Timbio e Rita eram 6 homens. O mais velho era Mário. 14 anos depois era o mais novo, que era o meu pai, José Celso. E meu pai teve filho velho, casou velho, teve filho velho. Exatamente como o Bimbo. O Bimbo casou ainda mais velho que meu pai. Então, eu, Tavi e o Celso somos primos irmãos da mesma geração. Que tinham a idade Isso, só que os nossos primos irmãos, filhos de Mário, eles tinham a idade da minha mãe. Então, os netos de Mário que são... Eles são da sua geração. São um pouco mais novos. A gente consideramos uma criança até hoje. Não, assim como os filhos do Milton, que é a tia Ana e o Zé Guilherme. Que também tem a idade de vocês. Não, eu, o Zé Guilherme e o José Luiz temos exatamente a mesma idade. Estou entregando aqui. Né? E a minha mãe. Todos a mesma idade. A Ana Isabel e o Celso têm exatamente a mesma idade. A tia Ana tem a idade do meu pai? Não, acho que o seu pai é 1 ou 2 anos mais velho. Mais velho. A mesma geração. Mas é a mesma geração. Vocês eram muitos, então, né? A tia Julieta e o tio Bimbo tinham uma paixão que ele tinha ciúme do pé dela. Então, ele amava pés, né? Ele amava. Isso é um fetiche de homem muito comum, né? E ele, comum? É comum. Meu marido também repara no pé. Passa uma moça e fala: bonita, mas o pé é feio. Bom, espero que o meu seja bonito. Bom, mas enfim, ele não deixava ela pôr sandália. Tinha ciúmes do Pé da tia Julieta. Isso ela já senhora nunca pôde usar sandália, porque ele tinha ciúmes dos pés dela. Não é ótimo. Porque ele era um apaixonado pela vida. A minha mãe conta que ela foi aceita por ele num primeiro momento por conta dos pés. Essa moça tem os pés bonitos. Coisa, gente. Então, era isso. A Julieta nunca pôde usar sandália.
Porque mesmo quando ela já tinha idade, ele não permitia todo, ele tinha sangue dos pés. Interessante que eu acho da história do casal é que eles deviam viver tão bem que isso eu não me lembro. Ela, posso garantir isso, ela morreu de amor. Ela não suportou viver sem a presença dele. Não é muito legal? É muito interessante. Ele tinha este lado artístico, né? Esse lado afetivo, de coração, fortíssimo. E é difícil não gostar de uma pessoa assim, não é? Não, Era um homem que tinha carisma. Eu estava pensando exatamente isso, porque, na verdade, hoje, as crianças vão atrás dos tios, assim, sempre para ganhar uma coisa, um presente, uma bala, já falam, o que você trouxe? Até as minhas falam isso para a Lisa. Nós íamos todos os dias em Tatuí visitá-lo à tarde, só para ficar conversando. Jamais houve presente, balas, Não, pra mim tinha um guloseimas. sorvete, mas eu Não, sorvete. Bom, mas eu não me lembro absolutamente Não, nada era de o prazer benesses. da companhia e da conversa. Mas nós íamos todo dia no programa, E ele esperávamos se ele. dava muito bem com criança. Ele tratava a criança do jeito que ele tratava o adulto. Então a criança se sentia valorizada, né? Isso E ele tinha aquelas conversas de uma porção de bobagem. Percebia que existia. Eu me lembro de passar as férias na casa dele, ficava lá o mês todo, e à noite a gente subia para aquele terracinho que dava para uns quartos, se não me engano era naquele quarto que eu dormia, e ficava sentado no terracinho, aqui falando bobagem, mas era criativo. Me lembro que falava assim, se você fosse inventar uma fruta, que fruta você inventava? Bem de Azevedo. E ficávamos horas, ele adulto e nós crianças, inventando uma fruta. E a gente chegava à conclusão que não tinha o que inventar, porque a banana é perfeita. E depois eu olhava para o céu, aquele céu estrelado que tinha em Tatuí, e dizia assim, falam que isso são astros, é nada, isso é furinho no céu. E atrás tem uma luz. E aquilo ia, aquela conversa ia, horas, cada noite era um tema. E o tema repetia, o das estrelinhas era bastante repetido. Pois é, mas era tudo assim, a gente cantava também, né? Interessante que ele permitia que as crianças tivessem imaginação. Ele tinha. Então, e aí permitia que isso. Ele era uma criança, né? Ele tinha um lado assim muito criança. Ele não era bom nessa parte de administrar dinheiro, de ganhar dinheiro. Isto não era com ele. Aí a tia Julieta tinha um papel muito forte, né? Ela que administrava importante, tudo. E os irmãos, eu acho que tinha um nome, carinho por ele também, porque eles ajudavam, inclusive financeiramente. Eu lembro que a própria casa, quando foi para eles herdarem a casa, quando Timbio e Rita morreram, acho que Timbio foi o último, não me lembro, os irmãos abriram mão das suas partes em favor dele. Sempre tinha assim, uma proteção, porque o irmão mais velho, Mário, era extraordinário. Eu acho que se você está pesquisando a família, depois que você acabar essa, você vai ficar com o vírus. Procura fazer a retrospectiva de quem foi Mário. Mário era um gênio. Ele era um gênio de inteligência. De vanguarda, né? De vanguarda. Todos eram de vanguarda. Gênio Né? de administração. Era um gênio. A gente pode entender que ele puxou a família para prosperar. Ele cuidou da família, né? Ele começou a trabalhar com 14 anos. E ele assumiu o papel meio de pai dos irmãos. Meu pai, que era 14 anos mais novo, considerava pai. A minha mãe também tinha esse apreço por ele. Quer dizer, ele não tinha nenhum problema dela ser casada, ela não era Azevedo, né? De sangue. Ele tratava assim, com uma proteção, um carinho.
eu acho que ele teve um papel na história de São Paulo, do estado de São Paulo, extraordinário. Fazia parte da Beneficência Portuguesa, fazia parte da Santa Casa. É do Largo Vicentino também, sabia? Novo também. Tudo de coisa nova, o Mário estava lá. O Sesc. Fez o primeiro A intercâmbio. ideia do Sesc foi dele. E o primeiro intercâmbio do Rotary dos Estados Não é Unidos que foi eu acho que eu ele que bolou. Não sabia disso, O né? primeiro americano que veio para cá e o papai iria para os Estados Unidos. Mas ficou doente, não sei o que ele ficou, não pôde ir. Mas ele que bolou fazer um intercâmbio entre os rotarianos lá dos Estados Unidos. Então, você tem essa família muito interessante, né? Em que o mais velho realmente é um gênio das finanças, da fábrica, da família, do lado afetivo, era um homem super moral, não era carola, nada, mas tinha os princípios religiosos, éticos, assim, muito fortes. Sabe o que eu percebi na história do seu irmão? Que ele já tinha, de vanguarda mesmo, porque ele já tinha a noção de que a mulher é igual ao homem. Eles foram para a Europa com seu pai, numa época as mulheres não podiam nem sair de casa. A mulher dele falou, vamos para a Europa. Não era ainda, não, ficava um ano. Ah, não, isso se fazia. Mas cada um, mas disso, não era Dalmácio, comum, né? Mas Dalmácio cada e um- Bete também foram, isso eles faziam. Cada um tinha um lado. Por exemplo, o tio José, pai da Maria Célia, era assim, ele era um cientista. O papai fazia inventores, eles bolavam coisas. Eu lembro de ir na casa deles à noite. Eles se davam bem, né? se davam muito bem. A forma de pensar era parecida. E o O tio Celso Oscar, também tem essa forma. E o tio Oscar lidava seu com pai. matemática. Tio Silvio era um escritor e era também humanista, poeta, lidava também com madeira. Tinha habilidades É. manuais. Tinha o tio Bimbo era um artista. Mas o Oscar também tinha um lado O assim. tio Oscar tinha um lado interessante também. Todos De eram humor. muito cultos. O tio Oscar Tio teve Oscar tipografia. era mal-humorado. Mal-humorado, mas um humor. Mas ele tinha um lado de humor. Os outros riam dele, ele ria junto, daí ele ria dele. E então todos já eram muito interessantes. E o tio Bimbo, o que acontece? Ele é a figura artística mais forte. Então é ele que aglutinou os sobrinhos diretos, os sobrinhos netos, porque ele era um homem carismático. As pessoas gostavam dele, gostavam de conversar com ele, gostavam de estar com ele. Aquele jeitinho dele com a gravatinha borboleta, ele mancava de uma perna, que ele levou um tiro nessa perna, né? Uma coisa de um ladrão. Não sabe, vai que contar. E essa história é tão conhecida. Então, por favor, me conte. Eu lembro que o papai contou isso. E tinha esse lado também de desenho, que me ensinou a desenhar o coelho. O cavalo ele tentou, mas não deu certo. Mas ele desenhava cavalo muito bem, porque ele amava os cavalos, né? Também. Ele falou, o cavalo é o bicho que eu mais... Eles tinham como hobby, né? Tinha o cavalo. Ele e a Julieta, não é? Isso eu não sei, mas ele cavalgava muito com os sobrinhos. Tá? Iam pegar ali os cavalos na estrebaria, na própria casa, né? E saíam. E o humor, né? Que é o que eu te contei, essa música que a gente cantava, meu coração te dou a esmo. Mas meus rins, meus intestinos, tenha paciência. Esses ficam para mim mesmo. Tá? Então, era assim que a gente E o Amei brincava. Angélica também. Amei Angélica, não é música dele junto com o Thierry e um outro. Aquela Amei Angélica, mulher anêmica, De todo paroxítono. de cores pálidas e gestos tímidos. E, bom, enfim, tinha a casa do... É enorme. E depois uma dupla caipira se apoderou e não mencionam eles, mas eles são os verdadeiros autores, os três amigos. O Thierry era muito amigo dele. O Thierry que jogava xadrez. Eu conheci pouco de Então, ele era assim, aquela pessoa querida, que era interessante, era culto. Uma coisa que ele falava para mim, eu acho que no meio da terra existe uma grande água
que alimenta todos esses rios. Porque é impossível, só o Amazonas jogando esse monte de água no mar e o mar não se desequilibrasse o mar inteiro. Então, eu Essa era acredito, outra das conversas. eu acredito que não sabemos aonde tem uma hora, não é só lençol freático, isso tem tudo. E aquilo é um contínuo, entendeu? Por isso que os rios podem jogar tanta água no mar. E você imagina isso na cabeça das crianças, a gente ia longe, né? Tinha outra dessas conversas que era assim, a gente devia ter um zíper na frente. Que os médicos deviam fazer pesquisas para criar um zíper. Aí estava alguma coisa quebrada lá dentro, você abria o zíper, consertava e fechava o zíper. Você imagina isso na Essa cabeça da Tinha solução para tudo nessas tudo, conversas. E já te falei da rede, que a rede era importantíssima. Todos os Azevedo tinham a rede na casa e a gente corria para pegar a rede lá, porque na rede a gente balançava, na rede a gente conversava, mas o lugar privilegiado era a rede. Tinha uma cadeira de balanço também, que eu lembro, e tinha uns... A cadeira de balanço tonê, né? E os caramujos que tinha assim, que a gente ouvia aqui do mar, era para ouvir o mar lá. Ouvir o mar. Verdade. Enormes, estão lá até hoje. Tem lá, Então, então, esses Estão lá até caramujos. hoje. Então? A casa da minha mãe é a casa do Bingo, né? Que acho que é a casa do Timbio. É a mesma coisa. É a mesma, né? E a gente fala, mãe, você tem que mudar. Ela fala, mas eu não posso, porque essas coisas vão para o museu, até irem para o museu eu tenho que continuar aqui. Então ela tem essa questão. Eu me lembro, eu passava férias lá, Na casa. na casa dele. Minha história com o Tatu foi assim, até 7 anos de idade, meu pai era gerente da fábrica Campos Irmãos. Então nós íamos regularmente para lá. Quando eu tinha 7 anos, a fábrica foi vendida por Gasparian, acho que por Marcos Gasparian. E meu pai entrou numa depressão enorme, porque ele tinha um amor enorme por aqui. Mas ele não era dono, ele só era empregado. Aí ele não queria mais ir para Tatuí. Então nós passamos 7 anos sem ir para Tatuí. Mas ele continuava funcionário. Não, a fábrica foi vendida. E ele Não, se desligou enquanto funcionário. se desligou para outra coisa. E quando eu tinha 14 anos, ele começou a fazer as pazes com essa depressão dele. E aí começamos a voltar para lá, mas aí era mais eu e o Celso que íamos nas férias. Nós ficávamos na casa do tio Mário e da tia Azul, que é o Bangalô. Nós ficávamos na casa do tio Oscar, que é ali no meio da com a tia Simira, que era também. Eu me lembro. Todas as casas eram tão boas. A do tio Silvio também tinha jabuticabeira. A tia Mira tinha sobrinhos dela, do lado do Turelli, que vinham também passar as férias. Então a gente juntava os sobrinhos Azevedo com os sobrinhos Turelli. E a Grazelinha, que já faleceu, e a Maria Tereza Turelli. E a gente Aquele outro que foi do Porto Seguro, que depois do Porto Seguro. Ele era irmão da tia Simira. Esse era mais velho. Semiramis, ela era de família de Tatuí? Não, ela era de Angatuba. Angatuba. E aí foi morar em Tatuí professora por porque conta casou. E passávamos também na casa do tio Bingo. Então a gente trocava de casa, o Celso ia para uma, eu ia para outra. O certo mesmo é que vocês faziam as malas, né? Pra ir pra Tatuí. Alguém Aí nos lá, levava. e aí lá a coisa ia Passava acontecer. Tatuí era sinônimo de boa conversa, de canto, como a gente cantava. Música, o dia Gente, inteiro. música, tocava no piano, criava música, por isso que depois o tio No Bimbo, fez. Esse papel. Eu lembro mais do tio Bimbo tocando piano, porque a gente cantava nós no piano, né? E aí ele tocava no piano, nós criávamos músicas, de tanto que ele fez a valsa pra mim, Maria Luísa, né? Depois. Você saberia? Não sei nada da valsa, porque nunca consegui localizar essa valsa. Mas ele fazia com os nomes de mulher, né? E tinha a Dirce, que foi a mais famosa, que na opinião dele não era boa. Ele falou, deram dizer que é boa, mas eu tenho coisas muito melhores.
Então era esse O nível da conversa. É, o nível da conversa. E... Aquela que eu ganhei prêmio, aquela não tá com nada. aquela não. Essa era outra característica dele. Ele não ia atrás de julgamentos externos. Ele fazia o julgamento dele. E ele não tinha nenhum preconceito. Nada. É assim, a diz ganhou o prêmio internacional. Não gosto. É minha, mas não é boa. Não é boa, falou. Ele, sabe, e mesmo com pessoas, para ele, criança, velho, para ele era uma coisa, branco, preto, azul, cor-de-rosa, era uma coisa. Ele- E Essa e casa tinha era aquela tão coisa que cheia, ele foi né? dar aula também, ele ia dar aula, né? O menino não tinha jeito O nenhum. Davi, que mora no meu É. agora já morreu, É. faz 2 anos. É o Davi Feldman, o doutor Davi Feldman, que era lá de Tatuí. A mãe pôs para ter aula de violino. Aí ele chamou a mãe e disse, perda de tempo. O menino não toca nada, nunca vai tocar nada. Pode esquecer que você está pagando, mas eu queria que ele tivesse uma noção. Não pode, não tem noção nenhuma, pode levar para casa. Não leva jeito. Não Se leva tornou um jeito. grande médico. Se tornou um grande médico, mas como música ele falou, não leva jeito, não adianta. É. Não tem condição. E você se lembra dele mais no piano, eu lembro dele mais no violino. Ah, é? Tanto em casa quanto na sinfônica, na orquestra. Ele era espala, o maestro Rossi regendo. Os Rossi, no ensaio, ele levava a gente para ver ensaio. Ele levava a gente nos lugares que ele ia, né? Para ver ensaio, eu lembro que os Rossi falavam assim, bingo! Ele sabia, depois ele comentava que ele estava se apressando no ritmo. Ele levava a gente para ver tourada, que existia em Tatuí. Não sabia disso. Ah, não Porque peguei eu essa. era mais velha, né? Lá no fim da Avenida das Mangueiras, existe o Boqueirão, um lugar descampado. Ainda é. E lá se fazia tourada. Não era tourada que nem na Espanha, era tourada de pegar o boi à unha. E ele adorava, ele vibrava. E ele levava a gente para ver. O Celso acho que ia bem mais que eu, né? Porque era menino, tá. Ele dizia, ele era meu roquinho, né? Tem tourada hoje, vamos lá, não sei o quê. E a gente ia, não ganhava sorvete, nada, a gente ia Pelo prazer da Da companhia. companhia. E ele fumando, né? Fumava muito mala demais. Ele acordava durante a noite para fumar. O lençol dele era cheio de fumo. Cheio de queimado. E de Julieta não fumava. Não, ela não fumava. Não. Nem o Tavinho. Tavinho fumava? Não me lembro dele fumar. E moço. Em Ubatuba, ele fumava num quarto fechado. Ele fumava e já respirava aquilo que estava ali. Uma coisa. Mas também determinado, né? O dia que parou. Ai, foi ao médico, olha, tem que parar. Parou de fumar e de beber no mesmo dia. Eu não lembro dele fumando na nossa Eu acho adolescência. que ele não fumou na adolescência, É, né? Porque eu sei, convivi muito mano. com ele na adolescência, minha e dele. Depois, eu me lembro que um dia a gente estava nesse terracinho lá, que ainda existe. Ele estava no terracinho, eu estava lendo no quarto. E ele falou, vem cá, vem cá, vem cá. Cheguei no terracinho, a gente debruçou assim no balcão e tinha um grupo de adolescentes também ali conversando. Ele falou, olha aquela Heloína. Como ela é bonitinha. Olha o jeito que ela na bicicleta. Olha o jeito que ela põe a mãozinha na perna. Que coisa mais linda. Acho que eu vou namorar ela. Casou. Olha você aí. Era minha mãe? Era. O que ela estava fazendo de bicicleta lá em Acho que Itajaí? estava passando férias. Olha, e aí Zé Guilherme que contou essa parte, que o motorista que o levava a Cerquilho, ele esperava o tempo de namorar e trazer de volta, era o Zé Guilherme. Então ele contou bem essa parte, Certo, porque ele viveu isso. Então, daí em diante a gente parou de se frequentar. Porque aí eles casaram, já tiveram ele começou a namorar filhos. cedo. Né? Eu lembro de quando você nasceu e a sua irmã.
Quem que é mais velho? Eu. Ele tinha, Bimbo tinha paixão por vocês dois. Aí depois que vocês nasceram, ele não tinha outro assunto. Era só que as duas loirinhas, que não sei por que são tão lindas. Eu mando elas fazendo careta, tudo pra ver se fica feia, mas não fica feia. Elas não ficam feias, não tem jeito. E aí a parte do agregador, né? Porque ele devia ter o quê já? 76, por aí. Quando a gente nasceu, 75, 76, quando eu nasci. Eu devia ter uns 4 ou 5, ele nos levava para andar de velotrol no jardim. Então ele já tinha 80. É. Imagina o que ele fazia conosco Então, quando ele tinha 50, 60, né? Então, Coisa, né? E aí vocês falam desse lado agregador e eu fico pensando isso, né? Foi todo o tempo. Mas as netas até que foram pode, né? a paixão dele. O Tavico eu já não sei. Eu acho que o Tavico não teve tempo, né? Não, eu não sei. O Tavico é nascido em 72 e morreu em 75. Ah, é. Eu acho que E o Tavinho, eu lembro que o pai contava que uma vez que o Tavinho repetiu de ano. E em vez de ele ficar bravo, ele falou, eu acho ótimo. uma vez, não? Ele repetiu. 4 vezes. Ele disse, Ele eu conseguiu acho fazer o ótimo. ginásio em 8 anos. Então, Foi. mas o Tirubim é muito bom. Eu acho uma coisa muito boa. O teu conhecimento tem que ser repassado. Então não é essa coisa, não precisa ir. Não tem pressa, pra quê? Faz, repassa, vê de novo. Muito bom. Só que ele Muito bom. acreditou nisso. Ele não falava. Tanto que quando ele me chamou para morar lá, uma das cláusulas da proposta é que eu iria para o colégio só quando tivesse mudado. Ninguém ia obrigar. Não deixa de ser uma cabeça de ponta, né? Uma forma de pensar Exato. avançada. Sem método. Ele não Eu ia gostava de passar as férias método. de verão. Não gostava de Ficava nada daí, de eu certinho. ficava na casa do seu avô para estudar com o Tavinho. Então, toda Pra ele se manhã, recuperar? toda manhã ele só podia sair para a rua depois de estudar comigo. Ele tinha lição e você também. Eu sempre gostei de estudar, então para mim era gostoso. E ele bufava. Ele não via a hora de acabar. Vamos lá. Não sei. E a gente ficava na sala de jantar Ah, sempre, porque ali para estudar. eu acho que a casa funcionava ali, que tinha a mesa da sala de jantar, a rede e tinha a cadeira de balanço e ali a gente ficava. As pessoas que chegassem, eu não lembro de sentar na outra sala, só para ouvir piano. Eu lembro. Só Eu pra acho ouvir que o tinha piano. dois corações a casa. A cozinha era mais da tia Julieta. Tia Julieta. Não gostava que a gente entrasse. O quintal era do Mas tio. a gente ia Isso não lá era onde ele dito, fazia os mas era violinos. percebido. Aonde tinha os violinos ia. É, Tinha chamava ela ateliê era hoje, não sei como é. Na autoritária. oficina. na oficina. A gente ia muito na E oficina. na oficina também, que era no fundo do quintal. A sala de jantar era onde a família ficava, né? E a sala da entrada era onde ficava todo mundo o tempo todo. E música Era impressionante aquela casa, porque a porta não fechava. Se fechava, o último que ia dormir. Que é ou tia Julieta, ali pelas 11 da noite, ou se o Tavinho estava na rua, ele chegava e fechava. Não chegava muito tarde, 11, meia-noite. Mas, como a Luísa falou, 8 da manhã a porta era aberta e as pessoas entravam. Então, às vezes eu estava lá em cima, e às vezes nem ó. Eu ouvia Mas piano. esse ó era muito. Ainda usam falar ó em Tatuí? Porque lá quando cumprimentava é ó. Usa. Demais, demais. Ó era 8. Aí alguém entrava, sentava no piano, tocava, fechava o piano e ia embora. E não via ninguém da casa. Às vezes estava um lá no piano, entrava outro, pegava o pandeiro, tinha bandolim, violão, pandeiro, flauta, violino, vários violinos, mais de violão, cavaquinho. O que mais que tinha? Acho
E o piano. Não, o Tavinho tocava acordeon. Tonete? O Celso também tocava. E às vezes juntava 2, 3 assim, e saía. E aí ia embora, aquilo era tão sem compromisso. Há pouco tempo eu conheci um primo nosso que eu não sabia que existia. Chama José Reinaldo Pedroso de Mello. Ele mora em Itapema. E ele chama a avó Ritinha de vó Ritinha. E eu falei, como? Não! É minha, né? É minha também. E ele disse que ele, jovenzinho, fazia isso. Ele trabalhava, era funcionário público, achei que ele trabalhava no Banco do Brasil. Antes de ir para o trabalho, ele passava na casa do tio Bim, entrava, tocava piano e saía e ia para o trabalho todo dia. Se o tio Bim estava lá, eles conversavam. Se não estava, tio Milton era um que ia lá direto. Ele morou muito tempo. Morou. Ele amava a música, o tio Milton, né? Muito. Ele fazia tocatas na Ele casa amava dele. a música e tinha um espaço destinado para isso. E era assim uma liberdade que era muito respeitada. Todas as pessoas que entravam e saíam da casa nunca prejudicaram a casa. Havia um limite, sem que houvesse. Exato. Quer dizer, ele tinha também, acho que ele, tio Bingo e tia Julieta, tinham uma autoridade moral. A postura. Tinha. Era muito Interessante também. Não né? era a casa Que da não mãe era Joana. anarquia, né? Não é. Não. Era Interessante. anarquia. Era um centro Era anarquia cultural. Mas quando no tinha que sentido ser. puro da palavra anarquia. Uhum. Não no sentido de bagunça, no sentido de que cada um faz o que é melhor para si sem prejudicar ninguém. A anarquia positiva. E era. Eu acho que era essa afeição que todo mundo tinha. É a figura do carismático. Mas Então, é porque ele dava, né? Que a gente dava de volta, né? Ah, sim. Eu usei uma palavra, ela é agressiva, mas eu continuo achando ainda que é uma boa palavra. Ele era um aliciador de crianças, para o bem. Era. Porque ele aliciava e já fazia a criança se envolver com os instrumentos. Flautista de Ramelli. É isso. Pois o maestro Neves, 9, 10 anos, sumia. Que os pais moravam ali, grudado ao bangalô, grudado ao alvorado, né? E a mãe dele falava, Antônio Carlos, onde você estava? Ele com 9 anos, o Bimbo com quanto? 70? Estava no Bimbo. No Bimbo. Né? No senhor. No Bimbo, estava no Bimbo. Mas fazendo o que, Antônio Carlos? Eu estava tocando, porque ele fez uma música ontem e me chamou para tocar, para poder acompanhá-lo. Então ele era um aliciador de criança. Não, pisou, jogou, chegou de Tatuí, cortou as malhas, vamos na casa do Era assim, imediato. E não Mas espera tinha um hora, pouquinho. era de manhã, de tarde, de noite. Não, só almoçavam, mas estão proibidas de ficar lá. Precisa dar um pouco de privacidade. Pra eles dormirem depois do Eles dormirem depois do almoço. Então a gente ficava na porta esperando a hora. Entendeu? É uma coisa muito. Tem a história da novela, né, Guerra dos Sexos. Quer que eu conte? Porque que o Silvio, meu marido, estava escrevendo a primeira versão da Guerra dos Sexos. E ele estava escrevendo num quarto e eu estava corrigindo trabalho de aluno no outro quarto. Aí ele abre a porta do meu quarto e fala assim, estou precisando do nome de um personagem que seja muito simpático. E não consigo achar. Me dá o nome de uma pessoa simpática. Eu falei, homem ou mulher? Homem. Falei, Bimbo. Foi assim que surgiu E o era Otávio Otávio Bimbo. também. Ele falou, Bimbo. Bimbo é bom, mas Bimbo é apelido. Como é o nome? É Otávio. Falei, tá bom. Voltou lá, escreveu, ficou. Quem fez a primeira vez foi o Paulo Outram. Quem fez a segunda vez foi o Panianos. O Bimbo, que se chama Otávio, por causa disso. Mas é uma coisa assim, pessoa simpática? Pá.
o neuroninho que está ali pronto para responder. responder bíblica. E ele já era falecido há muito tempo. Da primeira versão, É. há quanto tempo? Porque Fazia 30 anos, 25 anos. 25, ele faleceu em 75, vai fazer 40 agora. Quando eu falei isso pro Silvio, já fazia até um pouquinho, já fazia tempo. E eu chamava ele de vocês também. Que também desfaz Porque a gente, a distância, né? Eu chamava meus tios todos de você, meus pais eu chamava de você, porque na época era estranho, mas tio Mário acho que eu chamava de senhor. Olha que eu chamava a interessante. tia Julieta senhora e o tio Bino de você. É. Muito É. significativo. É que o vovô era meio... O vovô era rígido, mais mais ele era formal. rígido. A Maria Célia não acha, mas ele Ah, era bem mas eu me lembro uma É. vez almoçando lá, na casa do vovô, ele olhou pra mim e falou, você vai voar? Eu falei, por que, vovô? Ele falou, por que tá comendo com os braços assim? Ele era desse, ele era... E o Fácil. tio Bingo não, o tio Bingo já tinha. Eu lembro uma vez que eu estava comendo na casa. Ele fazia... o vovô tinha uma coisa assim. Ele fez contou um poema para mim da azeitona que foi no cantinho do prato, e daí com jeito ele falou para mim. Porque quando a gente come, toda essa borda do prato fica sem, não fica nada, a gente não deixa a comida ali. Então ele arranjou um jeito sutil de me chamar a atenção sem falar assim na lata. Então ele contou um poema onde punha o cantinho do prato da azeitona, o carocinho que a gente punha. E daí eu me lembro que ele explicou, eu saquei na hora que ele estava querendo dizer. Entendeu? Sempre a gente traz aqui para o centro. Ele falou. Não deixa o prato. Foi uma maneira carinhosa, né? De chamar a atenção. E ele passava horas no dia enfiado lá na oficina. Produzindo. Tem os violinos dele? Quando ele faleceu, tinha 17 violinos inacabados. Ah, é. E os meus pais, eles fizeram umas doações, cada filho tem um, aí tem uma frequência, um conservatório, um museu. Hoje eu não saberia dizer se ainda tem violinos lá. Eu tenho uma lembrança muito forte da oficina. O cheiro, a madeira, A mão dele cola, sempre com a... Né, cola de madeira. a mão dele estava sempre escura, porque ele trabalhava para passar Mas o... também do cigarro. É, Esses dois do dedos cigarro, eram pretinhos. Achei feliz. E eu tive uma experiência interessante. Minha filha se casou com um luthier, mas ele é americano. Ele mora em Los Angeles. E a primeira vez que eu entrei na oficina do meu genro, Você se Sentiu remeteu. aquele mas cheiro. igual eu estava entrando na oficina do tio Bingo. E é outra coisa, outra geração, Outro país, outra cultura. Mas a energia... E a paixão do meu genro por madeira, por cola, por tudo isso é igualzinha a paixão do tio Bingo. Que ele ficava procurando madeira, ele pegava um pedaço de madeira, batia, ficava escutando. Meu genro chega a lamber a madeira pra sentir. E atrás de caixote de bacalhau. Do Lalau. Vocês se lembram do Para o Lalau? armazém do Lalau. Então, hoje o Dr. Simeão é casado com a filha do Lalau. E aí ela nos contou que ele ia lá atrás das caixas de bacalhau porque era pinho de riga. E aí ele já tinha feito lá a experimentação dele de que essa era uma madeira bacana para pôr. Eu não sei se que a madeira era diferente, a do fundo com a da frente, porque tem a E ressonância. o braço era outra coisa. E ele trocava o braço de um com o braço de outro e vinha dizer, olha que eu fiz não sei o que, estava inventando isso e tal, e daí ia tocar. E sabe uma coisa que eu lembro? Uma vez nós chegamos em Tatuí e eles contou a minha mãe falava alemão. Ela teve governanta alemã, ela falava alemão. Brasileira, mas falava muito bem alemão. Foi a primeira língua dela. E ele falou que estava estudando alemão com um senhor
que ele fazia o seguinte, ele dava aula de violino para ele, que ele gostava muito de violino, e o senhor dava aula de alemão, no Maton. E eles moravam ali perto do Tetúcio, se mudaram para lá. E nós estávamos lá, o papai era médico, né? E daí chegou esse senhor na casa do tio Bino. E daí ele apresentou meu sobrinho, que é médico. Daí apresentou a minha mãe, e a minha mãe falou, ele é alemão, não sei o que, e a mamãe começou a falar, falou com ele em alemão. Ele falou, olha, você precisa ir na casa dele, que tem quadros maravilhosos, ele pinta, ele diz que pinta, então tem quadros lindos, mas ficam todos fechados por causa que ele não quer a luz. E tem quadros maravilhosos, você precisa ir lá, eu vou levar você lá, para você conhecer a casa dele, que nós fazemos essa troca. Ele venceu um nazista, que sumiu. Sabe quem fez as malas? No dia seguinte, ninguém nunca mais soube dele. Sumiu, não deixou ele. Desapareceu no mundo. Porque ele ficou, quando chegou o papai, que já era médico, a mamãe falando alemão, ele ficou. Mas com certeza. Ele ficou. Vão me descobrir. Não deixou, sumiu, não deixou rastro. E essas obras que ele tinha, na certa não era nada ele que pintava. Devia ter coisas que ou roubado, mas ele ficou com medo de ser detectado, delatado, né? Então sumiu. Mas o engraçado é que o tio Bino, você vê, ele tinha interesse, ele estava estudando alemão, em troca ele dava aula de violino. Ele tinha essa coisa. Quer dizer, não é que era só ficar na música, não. Superficial. Não, ele lia, ele era estudioso. Ele era um violinista de escala fantástico, de primeira linha. Assim, ele poderia estar atuando em nível internacional. Nesse sentido, ele era respeitado, né? Porque a gente soube pelas histórias que quando o conservatório foi instalado lá, o seu Esparta Rossi tinha muitos amigos aqui no Teatro Municipal. Porque aí as pessoas iam para lá dar aulas lá. Eram todos amigos do Bino. Era respeitadíssimo. Pessoas aqui que já tinham nome. O que aparecia mais para nós, ali na família, tudo era música popular, que ele amava. Né? Mas ele tinha uma formação clássica respeitada. Erudito. Agora, com relação à obra, o que ele escolheu foram as valsas, né? Para compor, né? Mas ele compunha as modinhas. Né? As modinhas? Essas engraçadas, ele fazia muitas. É que perdeu isso aí. Você viu esse pedacinho aí, era um que eu sabia que tinha a moça vestida de vermelho, não sei o quê, ela vestida de vermelho. Não sei o quê. Tinha sempre era como uma historinha assim, né, da modinha. Isso para as crianças era o máximo. Né? Ele compunha a música e aí ia pondo a letra, que era uma letra assim satírica, engraçada. Você vê essa? Meu coração te dou a esmo, mas meus rins, meus intestinos têm a paciência. Explicam pra mim. A gente morria de criança. Imagine naquele tempo falar isso, porque as pessoas não usavam assim fazer coisas diferentes, né? Então era sutil, era bem de Azevedo, né? Esse lado irônico, gozando. Tanto que às vezes as pessoas não entendem o César Azevedo que faz uma brincadeira, e as pessoas não entendem porque a gente fazia brincadeiras sérias, falando sério. E às vezes a pessoa fica. E é uma brincadeira, entendeu? E nós estamos acostumados com a gente faz. Com críticas. Faz muito. Curso para o outro. Uma criticazinha, mas faz uma boa, assim, porque aquela sutileza. Daquela sutileza. Manda o recado. Manda o recado, mas também é de coração, não é para ferir o outro. O Celso, Tavinho, tá bonito essa parte. Tia Julieta, eu, minha mãe e tio Bino.